Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo resenha, mas aquelas nossas resenhas clássicas. É meio que um spin-off, né, das resenhas do PJ, falando de BLs que são clássicos. Olha, eu não sei se essa história é clássica, só que eu vi muitas pessoas comentando sobre essa história pra mim, sobre essa série, eu não tinha assistido ela na época que ela saiu, e aí eu falei assim, eu vou atrás pra saber. E gostei da história. Aí eu entendi por que as pessoas estavam falando, né? Não sei se pode ser considerado um BL clássico, mas é um que eu acho que repercutiu muito e que as pessoas têm falado muito dele ainda. Vamos então falar neste BL clássico de hoje sobre plus e minus. A história de Plus e Minus, ela é uma história de 2022, então, né, já há 2 anos atrás, que ela vai contar a história do Sheng e do Fu. Eu tô colando aqui porque eu não me lembro o nome deles. O que eles são? Eles são jovens que estudaram juntos desde a época de escola. Eles também fizeram faculdade juntos e eles se formaram em direito, se tornaram advogados. Eles foram trabalhar no escritório do pai do Fu. Eu acho que até o Fu foi incentivado a ser advogado, né, a formar em direito, o Sheng acabou indo atrás. E aí eles foram trabalhar no escritório do pai do Fu. E eles estão trabalhando, lindos, maravilhosos, tudo, vivendo assim uma vida linda, maravilhosa. Só que aí o que acontece? Tanto o pai do Sheng quanto o pai do Fu querem que eles se casem, eles tenham um relacionamento, que eles se casem, tenham uma família, tenham filhos e tudo. Eles querem isso. Só que o Fu não quer e o Sheng não consegue. E eles tentam de alguma forma, ali os pais tentam criar encontros à cega e tudo mais e não dá muito certo. Todo final de expediente, o Sheng e o Fu vão para um bar ali próximo do escritório. Ao lado do bar nós temos uma lavanderia, que ali a história também acontece no casal secundário. Que o casal secundário é o dono da lavanderia com o garçom desse bar. A lavanderia tá de um lado e tem tipo uma porta assim do lado, e aí você desce uma escada e você chega. Seria meio que nos fundos da lavanderia, uma coisa assim. Só que o que acontece? O pessoal que frequenta o bar não tá muito ligando pro cara da lavanderia, né? Então sempre tem uma coisinha, sempre tem um problema que acontece, né? Enfim. Só que esses problemas que acontecem vão unir o garçom e o dono da lavanderia. O dono da lavanderia tem uma filha, ele é separado e tudo, então ele tem toda uma trajetória, enquanto o dono do bar ali, ele simplesmente não tem um relacionamento, não viveu um relacionamento, e ele vê ali naquele cara ali, um cara muito interessante, que tem uma vida muito interessante, mas que ele pode de alguma forma ser uma pessoa importante ali pra ele. O Sheng e o Fu vão frequentando esse bar e tudo, vão vivendo, até que começa esses encontros às cegas e tudo, e sempre tem um problema ou outro, e eles sempre tentam se desvencilhar desses encontros, né? Eles estragam todas as vezes os encontros. Só que a partir do momento que as coisas vão evoluindo, ali vai passando o tempo e os assuntos vão acontecendo, aquela relação entre os dois, que era uma relação até então de amizade, pelo lado do Fu, a gente vai entendendo que não é bem assim. Até porque nós vamos vendo o passado, né? Eles vão mostrando o que acontecia lá no passado, na época que o Sheng e o Fu estudavam. A gente percebe que o Fu, ele sempre admirou o Sheng, só que ele nunca teve a coragem ou ele nunca teve o incentivo de ir atrás e falar que ele gosta do Sheng. É bom pra ele viver nessa história de amizade. Só que com o passar do tempo, que ele vai vendo que eles vão ficando velhos e aquilo vai ficando cada vez mais intenso entre eles, né? Eles vão chegando na idade que assim, tem que decidir. Ou vai ficar solteirão pro resto da vida, ou vai se casar. E o Fu começa então a tentar investir
naquilo. Por mais que ele tenha muito receio disso, que ele acha que vai estragar toda a história deles, mas ele quer de alguma forma incentivar, ele quer de alguma forma falar pro Shang que ele gosta dele. E é aí que a história vai se desenvolvendo. Por que plus e minus? Que seria até então dois polos diferentes, né? Mas é justamente por isso, enquanto o Fu, ele é o minus, né? Ele é o negativo da história, porque ele é muito na dele, ele é muito fechado, ele é muito quietinho, tudo. O Shang já é mais aberto, já fala mais, já é mais destrambelhado e tudo. A gente percebe, né, que eles são polos diferentes, que eles têm personalidades diferentes, mas que eles se completam. A história também vai se desenvolvendo porque os dois, eles são advogados de divórcio. Então eles são contratados para serem advogados de gente que quer se divorciar. E eles conseguem fazer isso numa boa. Só que eles até então não viveram um relacionamento para entender o porquê que a pessoa se divorcia. Até então eles acham que não vale a pena se casar, não vale a pena ter essa dor de cabeça toda. Tanto que em dado momento ali da história, o casal lá de Beloved House aparece porque eles querem se separar. Eu me lembro dessa história mais ou menos, né, que falaram que eles tinham entrado em plus e minus para aparecer por causa disso. Mas eu não assisti a série na época, a gente fui assistir agora. E aí eles entram na história porque eles querem se divorciar e aquilo dá um start também no Shang e no Fu de falar: tudo bem, existem os motivos para você se divorciar, mas também existe um motivo para você ficar com a pessoa, para você ainda estar com a pessoa. Que é isso que acontece na hora que eles vão tratar do caso do casal de Beloved House. Vê que o problema deles era um problema que poderia tanto se resolver numa conversa, que não precisaria chegar às vias de fato de uma separação. E conversando, analisando, vendo qual que é o problema, eles conseguem se acertar. Enquanto o Shang e o Fu, de alguma forma, tentam se acertar. Eles até começam um relacionamento, né? Porque aí o Fu se declara e tudo. Mas esse relacionamento não é tão bem visto, né? Inicialmente é um relacionamento que ele fica escondido, mas por dada circunstância ele acaba sendo exposto e não é tão bem visto assim. E é aí que a gente vai vendo a sofrência da história, né? Que a gente vai vendo que eu sofri, gente. Preciso dizer pra vocês que eu sofri um pouco com essa história, que eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eles vão se entregar nessa história assim, que esse negócio vai terminar desse jeito. Eu cheguei ao penúltimo episódio da história falando assim, vai dar merda. Esse negócio aqui não vai dar certo. Não vai, eu vou sofri todos os episódios anteriores. Eu sofri pelo menos uns 2 episódios antes do fim. E aí na hora que chega no final, fala, pelo menos, né, não ficou assim. Enfim. Como a Taiwan gosta, né, de uma história assim, e gosta principalmente de investir nesses chips e tudo, até hoje os dois atores acabam fazendo eventos juntos, que é o Max Lin e o Shi Sheng Xuan. Telefone! Tanto que esses tempos atrás, eu não sei que série que foi que encerrou em Taiwan, e eles fizeram meio que um fan meet. Foi a história de Kiseki. Kiseki acabou, e aí na hora que acabou realmente, né, eles fizeram meio que um evento juntos. Todos eles. O de Kiseki, o de Beloved House, o de Plus e Minus. A gente juntou todo mundo, né? Sem contar que em Kiseki eles aparecem também. Eles fazem uma participação quase no final da história, onde a gente percebe que eles já estão casados. Em Plus e Minus acontece uma coisinha assim, jogando um spoiler aí pra quem não assistiu, e a gente vê a repercussão deste relacionamento, desta confirmação de relacionamento dos dois lá em Kiseki. Meio que costura, né? Algumas histórias ali se costuram, porque algumas histórias ali se costuraram pra aparecer os personagens, e já vai ter outras histórias ali em Taiwan que vão costurar os personagens pra ter um episódio especial lá na frente. Eu gostei de Plus e Minus, por mais que eu tenha assistido depois de ter saído, acho que foi até interessante, porque se eu tivesse assistido junto e tivesse visto aquele episódio aquele penúltimo episódio, eu teria sofrido uma semana inteira, gente, por causa daquele episódio. Mas, enfim, valeu muito a pena assistir. Assim, inicialmente eu não tava achando o Max muito bonito. Confesso a vocês que eu não tava dando muito ali pra ele, mas aí depois, passando com o tempo, eu vi que a química dos dois era a química, eu falei, já entendi o que tá acontecendo aqui. Já entendi todo esse envolvimento dos dois. Assim, é um primor assistir a história. Tem algumas coisas ali que podem não agradar as pessoas, podem, mas eu acho que Taiwan consegue fazer histórias tão certinhas assim, tão bem costuradinhas, que Plus e Minus é uma história bem costuradinha. Eu gosto da história, gostei bastante. Obrigado aí pela indicação de quem me falou da história, de várias pessoas que me encheram o saco pra
pra assistir essa série. Assisti, eu acho que uma semana. Um beijo a todos e é isso. Você chegou a assistir Plus e Minus? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. É isso, gente. Até a próxima semana. Tocou a campainha, não sei se vocês ouviram. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.